Bom, gente, eu vou gravar aqui para vocês a terceira parte da aula de resposta à imunidade inata que eu comecei a ver com vocês a semana passada, tá? Na primeira e na segunda parte a gente viu mecanismos gerais e mecanismos efetores da resposta imunológica inata, então mecanismos de barreira, e a célula de origem mieloide, funções efetoras principais, assim como os fatores solúveis, como complemento. Hoje eu termino a aula vendo um outro conjunto de células que participam dessa resposta, tá? Que são células de origem linfóide. Tudo bem? Então, a partir dos próximos slides, eu vou remover aqui o vídeo para continuar e não atrapalhar o conteúdo dos slides. Bom, como eu já disse para vocês, a gente viu nas aulas anteriores que o sistema imunológico inato é composto por uma série de fatores solúveis, como o complemento, as barreiras e os componentes celulares, como neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, monócitos, células dendríticas, que têm funções efetoras específicas, e a gente vai começar a ver agora um novo conjunto de outras células que também atuam na imunidade inata, tá? Essas células são distintas das que a gente viu anteriormente, porque elas têm origem linfóide. E por terem origem, então, naquele precursor linfóide comum, elas vão apresentar características distintas das células que a gente viu nas aulas anteriores. Então, iniciando aí com uma questão para vocês refletirem, na aula passada a gente viu que os mecanismos efetores que a gente estudou são basicamente utilizados para combater micro-organismos e substâncias estranhas que entram no nosso tecido e que são encontradas então no ambiente extracelular. Tá? Então essas substâncias são destruídas ou eliminadas com a função aí das moléculas solúveis, como complemento, das células que fazem fagocitose, por exemplo, macrófagos e neutrófilos. Mas o que acontece quando eu tenho a entrada de um micro-organismo intracelular obrigatório, por exemplo, como os vírus que a gente viu na aula de microbiologia? Como é que as nossas células são capazes de identificar as células infectadas e de destruir essas células e, consequentemente, esses agentes infecciosos? Além disso, o sistema imunológico ele é capaz de identificar células não infectadas, mas que são potencialmente prejudiciais, por exemplo, células tumorais, ou seja, células transformadas neoplasicamente? Será que a gente consegue fazer a eliminação dessas células alteradas antes que elas se tornem tumores reais e sintomáticos? Vamos ver isso nas próximas, então, nos próximos slides. Bom, para fazer todas essas coisas que eu mencionei aí nas questões de reflexão, já respondendo e já começando essa resposta, a gente tem sim mecanismos inatos que são capazes de identificar essas células infectadas por vírus ou células neoplásicas, tá? E aí a gente tem células linfóides que a gente chama de células citotóxicas ou de células natural killer, tá? O que são essas células NK ou células natural killer? Então, são células de origem linfóide, que são importantes aí com resposta citotóxica para eliminação de infecções virais e de células tumorais. Essas são as duas principais funções da célula NK. Ser uma principal ou a inicial barreira e mecanismo efetor para combater esse tipo de situação. Lógico que depois a gente vai ver que a resposta adaptativa vai também apresentar mecanismos efetores para essas situações, mas inicialmente as células NK, como resposta inata, vão ser bastante importantes. Como é que essas células são compostas? Como é que elas reconhecem, então, alterações celulares? Então, lembrando que a função dessas células é reconhecer células que foram alteradas de alguma forma, ou por um processo infeccioso, ou então por uma transformação neoplásica. Então, os receptores que ela vai apresentar em sua superfície vão ser diferentes daqueles receptores que a gente viu nas células de origem mieloide, que reconhecem diretamente lá os PAMPs, os DAMPs ou os MAMPs, ok? De maneira geral. Essas células, elas precisam reconhecer células próprias, ou seja,
estruturas próprias que foram alteradas por processos infecciosos ou por alterações neoplásicas. E por isso elas vão apresentar na sua superfície receptores para esses fins. Tá? A gente tem, falando em termos estruturais e de subpopulação, duas subpopulações distintas de células natural killer. Uma célula natural killer que é chamada de citotóxica e uma célula natural killer que a gente chama de imunomodulatória. Elas apresentam funções efetuoras distintas. A citotóxica, como o próprio nome diz, ela é capaz então de reconhecer células alteradas e destruir essas células, enquanto que a célula NK imunomodulatória secreta, produz então mediadores inflamatórios que vão estimular e alterar a função de outras células do sistema imunológico. Ok? Quais são os receptores e o que tem essas células de características? As células NK, então de origem citotóxica, elas expressam na sua superfície uma quantidade então de receptores que vão caracterizá-las. Elas expressam aqui poucas moléculas dessa proteína chamada de CD56 e por isso elas são chamadas de CD56-DIN ou CD56 apagadas, ok? Além disso, elas expressam aqui alguns receptores para reconhecimento de células alteradas e dentro aqui do seu citoplasma um conjunto de grânulos que vão apresentar então substâncias que a gente chama de grânulos citotóxicos que vão ser importantes para destruir a célula alterada. A gente tem aquela outra população chamada de imunomodulatória que vai ter aqui pequenas diferenças em relação a essa outra subpopulação. Ela é chamada de CD56 bright ou brilhante porque ela expressa aqui na sua superfície muitas daquelas moléculas de CD56, tá? Então, essa expressa muito, essa expressa pouco. E, além disso, aqui no citoplasma, ela produz e acumula poucos dos grânulos citotóxicos, tá? Ao contrário da CD56-DIN. Além disso, ela é capaz de, quando ativada, produzir e secretar uma série de citocinas que vão ter papel, então, modulador, ou seja, estimular outras células do sistema imunológico após essa sua secreção. Ok? Então, duas subpopulações principais, uma com função citotóxica, uma com função imunomodulatória. Bom, vamos ver como é que as células NK são ativadas, então. Como é que elas reconhecem células alteradas e o que acontece quando elas fazem esse reconhecimento. Então, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a célula NK, assim que ela sofre a sua maturação na medula óssea, ela já cai na circulação com essas características, expressando então na sua superfície uma série de receptores, além de, no seu citoplasma, os grânulos citotóxicos pré-formados. Dentro desses grânulos a gente vai ter aí algumas substâncias, então, que vão ter atividade então de destruir as células alteradas. As principais dessas substâncias são a granzima A e B, a perforina e a granulizina. A gente vai ver como é que essas substâncias funcionam. Além disso, elas expressam aqui aqueles receptores pré-formados, e uma característica desses receptores é a seguinte: alguns dos receptores, quando são ativados, dão para a célula um sinal de estimulação, ou seja, de ativação, enquanto outros receptores, como o KIR, quando são ativados, dão para a célula um sinal de desativação ou um sinal inibitório. Isso vai ser importante para a gente entender como é que elas são ativadas. Então, ela expressa constitutivamente receptores estimulatórios, sinal positivo, ou inibitórios, sinal negativo. E, além disso, os grânulos pré-formados. Como é que ela reconhece as células alteradas? Então, quando ela vai para a circulação, ela está constantemente em contato com células próprias. Quando ela encontra uma célula que está alterada por um processo infeccioso, por exemplo, ou por uma transformação neoplásica, ela vai receber sinais via esses receptores presentes na sua superfície, tá? Então, todas as nossas células vão apresentar na sua superfície moléculas que servem, então, de ligantes para esses receptores estimulatórios ou para os receptores inibitórios, tá?
A partir do momento em que ela entra em contato, ela começa a receber tanto sinais positivos quanto sinais negativos. E aí ela vai calcular o líquido desses sinais. Então, se ela receber mais sinais positivos do que sinais negativos, ela acaba sendo ativada, solta, então degranula sobre a célula infectada o conteúdo dos grânulos, e esses grânulos vão então agir da seguinte forma: a perforina, que está aqui nesse grânulo, ela polimeriza, formando uma coisa parecida com o complexo de ataque à membrana na superfície dessa célula. Esse tubo que é formado aqui na membrana da célula desestrutura a membrana dessa célula, permite a entrada dos outros conteúdos, então das granzimas, no interior do citoplasma dessa célula, e a granzima A, a granzima B, ativam as caspases. Então, uma série de enzimas que estão presentes aqui no citoplasma dessa célula, e essas enzimas ativam caspase, que vão clivar o DNA dessa célula, induzindo essa célula à apoptose. Então, resumindo, sinais positivos em excesso ativa a célula para que eu tenha degranulação, tenha a formação de um poro na superfície da célula, que a gente chama de célula-alvo, nesse caso, muito parecido com o que acontece com o complexo de ataque à membrana que a gente viu no complemento. Eu tenho a desestruturação da membrana dessa célula, a entrada dos outros componentes do grânulo, as granzimas ativam caspases, que vão então crivar DNA, causando a apoptose dessa célula-alvo. Aqui nesse outro slide, só para deixar mais claro o que foi abordado no slide anterior, como é que se dá então a ativação das células NK. Então, células NK constitutivamente expressam receptores com sinalização positiva e sinalização negativa. Tá? Então, esses receptores são chamados de receptores estimulatórios e vão apresentar, então, ligantes presentes em todas as nossas células nucleadas. Tá? Aqui está o nome de algum desses receptores. Então, o NKG2D é um receptor estimulatório, e o ligante presente, então, nas células, aqui a gente tem como exemplos o MIC-A, o MIC-B, e as ULBPs. São ligantes expressos na superfície das células nucleadas. Enquanto que receptores inibitórios, a gente tem aqui um exemplo, as moléculas da família KIR, e como ligante inibitório expressos nas células nucleadas, as moléculas de MHC de classe 1. Okay? Então, uma célula NK, constitutivamente expressando esses dois tipos de receptores, positivos e negativos, vão entrar em contato com células nucleadas expressando os seus respectivos ligantes. Tá? Quando essa célula entra em contato, se ela recebe ao mesmo tempo sinais positivos e sinais negativos na mesma intensidade, ou mais sinais negativos do que sinais positivos, a célula NK não é ativada e essa célula, então, não é destruída. Essa célula NK desliga e vai para uma próxima célula. Quando eu tenho um processo infeccioso ou um processo de transformação neoplásica, eu posso ter duas situações para ativar as células NK. Ou eu tenho um aumento da expressão na célula infectada ou transformada dos ligantes positivos, e com isso a célula NK vai receber mais sinais estimulatórios do que inibitórios. Eu tenho a degranulação, a liberação, então, dos conteúdos do grânulo citotóxico e a indução da apoptose dessa célula alterada. Okay? Em uma outra situação, eu posso ter também uma outra situação onde a célula transformada deixa de expressar ou diminui a expressão dos ligantes inibitórios, e aí a célula NK passa a receber só sinais positivos. Então, de qualquer forma, a célula NK é ativada, degranula, e eu tenho a indução da apoptose dessa célula transformada. Okay? Então, de modo geral, quando eu tenho equilíbrio entre sinais positivos e negativos, ou mais sinais negativos do que positivos, eu não tenho ativação da célula NK. Quando eu tenho mais sinais positivos do que
sinais negativos, ou seja, um desequilíbrio entre os sinais positivos e negativos, eu acabo ativando a NK e a célula que induziu essa ativação acaba sofrendo apoptose pela ação dos grânulos citotóxicos. Perforina, formando poro, desestruturando membrana e permitindo a entrada, então, das enzimas que vão acabar ativando caspase e a fragmentação de DNA e consequente apoptose da célula transformada. Aqui, para entender melhor como é que isso acontece, esses sinais positivos e negativos, aqui a gente tem uma figura extraída, então, do ABAS. Aqui a gente tem a célula alvo, então uma célula autóloga normal, não alterada, e os ligantes que ela expressa. Então, ligantes positivos e ligantes negativos. Quando a célula NK recebe os sinais, então, os sinais positivos acabam induzindo fosforilação de proteínas intracelulares, enquanto os sinais negativos desfosforilam as enzimas intracelulares. Então, eu tenho aqui no líquido uma inibição da ativação. Eu tenho fosforilação e, ao mesmo tempo, desfosforilação. Com isso, a célula não é ativada. Quando eu tenho uma diminuição nos ligantes inibitórios, eu acabo tendo intracelularmente só sinais de ativação, então fosforilação de proteínas intracelulares sem desfosforilação. E com isso eu acabo ativando a célula. Ou então, quando eu tenho uma expressão muito aumentada dos ligantes estimulatórios, eu acabo fosforilando muito mais proteínas intracelulares do que desfosforilando. Com isso, eu continuo ativando a célula NK. Tá? Então, aqui é só para mostrar intracelularmente o que significa aqueles sinais positivos e negativos. O positivo é a indução de fosforilação, enquanto que o negativo é a desfosforilação, ou seja, a remoção de grupamento fosfato de enzimas intracelulares. Bom, de modo geral, então, as funções da célula NK, a principal dela vai ser a função citotóxica, então, o reconhecimento de células infectadas por um vírus ou, por exemplo, uma célula alterada por essa infecção ou uma célula neoplásica. De qualquer forma, os sinais positivos aumentados recebidos por essa célula levam à morte da célula alvo por apoptose. Okay? A outra função é a modulação da resposta imunológica. Então, quando eu tenho o reconhecimento dessas células alteradas ou de células do sistema imunológico alteradas ativadas, eu tenho ativação de células NK e essas células NK passam a produzir substâncias como interferon gama que vão atuar sobre outras células, aumentando a sua função efetora. Tá? Então aqui é um caso de modulação da resposta imunológica por produção e secreção de citocinas que ativam outras células do sistema imunológico. Essa função aqui é exercida principalmente por aquela subpopulação CD56-DIN, ou citotóxica, e essa função aqui é pelaquela outra população CD56-Bright, ou imunomodulatória. Tá? Então, morte de célula ou produção de citocinas que ativam outras células do sistema imunológico. São essas duas funções básicas da célula NK. Aqui, só como um exemplo, eu tenho um vídeo de uma célula NK in vitro. Então, essa célula aqui maior é uma célula tumoral e essa célula aqui menor é uma célula NK. Tá? Olha, observe o que acontece com a célula tumoral quando a célula NK reconhece ela como alterada. Então, eu tenho a reconhecimento via receptores, eu tenho ativação, a célula NK degranula, então a gente consegue ver aqui essas bolhas se formando na superfície da célula NK, que indica a degranulação, e depois de um tempo a gente tem aqui a alteração da célula tumoral, formando aqueles corpos apoptóticos, porque eu tive então a degranulação e a indução de apoptose por aquelas granzimas, tá? Depois que acontece isso, essa célula NK, ela não morre, ela é capaz então de se desligar dessa célula tumoral e partir para uma próxima célula, causando então a morte de uma próxima célula. Ok? Isso aqui a gente está observando in vitro.
Além das células linfóides inatas citotóxicas, as NK, a gente tem algumas células linfóides inatas não citotóxicas, tá? Essas células, elas foram descritas mais recentemente e elas são chamadas então de células linfóides inatas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Dependendo aí do tipo, elas vão ter funções efetoras distintas, ok? Uma característica dessas células linfóides inatas, ou ILCs, é que assim que elas maturam, então, do precursor linfóide comum na medula óssea, elas já são exportadas para a periferia, vão para os tecidos, e nos tecidos elas ficam como células residentes. Assim que eu tenho a entrada de alguma substância estranha, elas são ativadas, e dependendo da substância estranha, então elas apresentam receptores distintos, capazes de reconhecer essas substâncias, então, elas apresentam PRRs como células de origem mieloide e dependendo aí do subtipo de célula e do receptor ativado, elas começam a produzir substâncias que vão ser secretadas e que vão ser importantes aí como defesa inicial a alguns tipos de patógenos, tá? Então, as ILC1s, quando são ativadas, elas secretam uma citocina chamada interferon gama, que vai ser importante para ativar outras células do sistema imunológico, incluindo as células NK, para destruição, então, dessas células por vírus, tá? Infectadas por vírus. As células do tipo ILC2, quando ativadas, elas produzem citocinas e secretam as citocinas, que vão ser importantes para a resposta, então, a eumintos. Também participam da inflamação alérgica, a gente vai ver, mas elas têm aí um papel importante para resposta a euminto, ou seja, essas citocinas vão ativar eosinófilos, por exemplo, para que eu tenha a destruição desses eumintos. E as ILC3, quando são ativadas, secretam substâncias como IL-17 e IL-22, que vão ser importantes aqui para reconstituição de barreira, ativação de neutrófilos, e por isso elas vão ser importantes, então, para a reestruturação de tecido lesionado e também para a formação de órgãos linfóides terciários. A gente vai ver isso um pouco mais à frente na resposta inflamatória, ok? Então, dependendo do subtipo de célula linfóide inata, eu tenho a secreção de uma citocina ou de um conjunto de citocinas diferente que vai ser importante para combater diferentes tipos de patógeno ou em situações específicas como reconstituição de barreira, ok? Além dessas células linfóides que eu mencionei para vocês, a gente tem alguns outros tipos de linfócitos com atuação mais na resposta inata, então células B1, células T gama delta e células T do tipo NKT, que tem funções em situações específicas. Aqui hoje eu só vou citá-las, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe a função efetora dessas células em aulas futuras. Hoje é só para saber que eu tenho diferentes tipos de linfócitos que fazem parte da resposta inata, que vão atuar em situações específicas, tá? A gente vai ver essas situações em aulas futuras. Indo mais para o final da aula, então, eu quero falar agora com vocês de um tipo de substância que é produzida por células do sistema imunológico e por células do nosso corpo, que tem atuação específica em algumas situações, particularmente em infecções virais, que são os interferons do tipo 1. Os interferons do tipo 1, eles são produzidos por todas as células nucleadas e são secretadas por todas as células nucleadas após o contato com um agente viral. Então, eu tenho aí uma célula nucleada, quando ela entra em contato com um vírus e eu tenho o início da replicação viral, essa célula nucleada é ativada e ela própria passa a produzir e secretar essa substância, então, que é o interferon do tipo 1. O interferon do tipo 1 secretado, ele vai ter atuação na própria célula, ou seja, ele tem uma atuação autócrina, mas também vai ter uma atuação na célula vizinha. O que acontece quando esse interferon sinaliza nessa célula? Então, a célula apresenta um receptor de interferon. A partir do momento em que eu tenho a ligação do interferon com esse receptor, eu ativo no interior dessa célula uma série de mecanismos, de uma série de enzimas intracelulares que vão acabar
inibindo a síntese de proteínas virais, degradando o RNA viral e inibindo a expressão aí de proteases que levam à montagem das partículas virais, tá? Esses nomes aqui intermediários não precisa vocês saberem, a função é mais importante, tá? Então, sinalização via interferon leva à inibição de proteínas virais, degradação de RNA viral e inibição de genes que levam à montagem do virion, tá? Então, eu induzo na célula sob a influência do interferon gama, do interferon tipo 1, um estado que a gente chama de estado antiviral. Isso ocorre na própria célula infectada, mas também nas células aí na vizinhança. Então, eu torno essa célula mais resistente ao processo de replicação viral, porque eu interfiro com os processos aqui intracelulares. Bom, sabendo dessa ação do interferon do tipo 1, eu posso aplicar clinicamente esse conhecimento? Como é que eu aplico o interferon do tipo 1 ou interferon alfa e interferon beta? Existe alguma aplicação prática para isso? Vamos discutir na aula de sexta. E para finalizar realmente aí a aula de imunidade inata, só deixar uma questão de reflexão que a gente já começa a responder hoje. As células do sistema imunológico inato, elas agem sempre da mesma forma contra um patógeno, independentemente de ser o primeiro contato ou uma reexposição? Ou seja, uma célula inata é capaz de reagir diferente a um micro-organismo que ela já teve contato anteriormente ou não? Já respondendo essa questão, a gente pode dizer que sim. Então, algumas células da resposta imunológica inata têm essa capacidade, então, de reagir diferente em um segundo contato com o patógeno. Tá? A gente chama isso de imunidade inata treinada. Vamos ver como é que isso acontece. Esse mecanismo de imunidade treinada ele foi descrito muito recentemente, ok? Então, vocês não vão encontrar ainda em livros didáticos. Aqui só para comparar o que a gente chama de memória convencional, que é o que a gente sabe já da resposta adaptativa. Então, numa memória convencional, uma célula T ou um linfócito B, quando ela tem um primeiro contato com um patógeno, aqui um patógeno tipo A, ela se diferencia após ativação e gera lá no final da resposta células de memória. Tá? Quando essa célula de memória é produzida, quando eu tenho uma reexposição ao mesmo patógeno, eu tenho já essas células de memória pré-ativadas, o que induz uma resposta muito mais potente quando eu tenho um segundo contato. Tá? É o que se baseia, por exemplo, o processo de vacinação. Tudo bem? No caso da resposta inata, eu tenho uma pequena diferença. Então, eu tenho lá um macrófago ou uma célula NK exposta inicialmente a um patógeno A. Essa célula, nesse primeiro contato, ela passa por alterações, modificações, então, que a gente chama de modificações epigenéticas, e passa a ser uma célula, então, que a gente chama de célula treinada. Tá? Quando eu tenho um contato com um segundo patógeno, não necessariamente o mesmo patógeno que eu tinha aqui no começo, essa célula treinada, ela responde de forma muito mais potente. Então, se ela produzir aqui citocinas, ela vai produzir muito mais citocinas no segundo contato. Tá? E com isso, a função efetora é muito mais potente no segundo contato do que no segundo contato, do que no primeiro contato com o patógeno. Ok? Então, eu chamo esse tipo de resposta de célula inata treinada ou de imunidade treinada. E uma característica, então, recentemente descrita para células, algumas células da resposta inata, macrófagos e células NK particularmente. Como é que funciona essa resposta treinada molecularmente? Então, aqui eu tenho um macrófago, uma célula NK virgem, inicialmente. Ela então, vai ser ativada no primeiro contato com o patógeno. Eu tenho, nesse primeiro contato, a ativação dessa célula. E quando eu ativo essa célula, eu começo a ativar alguns genes para a produção aí de proteínas específicas. Tá? Quando eu tenho a ativação desses genes, vocês já devem ter visto lá na genética que esses genes eles podem passar por alterações epigenéticas, ou seja, acetilação ou metilação de histones. Tá? Quando eu tenho esse processo de alteração epigenética, no caso aqui, eu vou tornar
esse DNA, nesses locais onde eu tive essa acetilação, o DNA ele se torna mais frouxo, ou seja, o acesso das enzimas que fazem a transcrição gênica vai ser muito mais facilitado nessas histonas que passaram por essas modificações epigenéticas. Quando eu tenho, então, um primeiro contato, eu tenho essas alterações, tornando alguns genes mais acessíveis. No momento em que eu tenho a reestimulação, o processo de transcrição gênica é facilitado por essas alterações epigenéticas. Como já é mais acessível, a transcrição gênica e a produção de proteínas é facilitado. Dessa forma, no segundo exposição, segunda ativação, essa célula consegue produzir com uma forma mais potente o produto daqueles genes, ok? Então, resposta secundária aqui vai ser muito mais intensa. Bom, com isso eu termino essa terceira parte, onde eu descrevi de modo geral os componentes da resposta imunológica inata. Na sexta-feira a gente discute ainda essa parte. Além disso, eu vou ter aí a aula de inflamação, que vocês também devem assistir para discussão na sexta-feira. Até mais.